Bom, chegamos aqui agora ao nosso módulo 3, onde vamos fazer uma apresentação sobre os sistemas operacionais de computadores. E antes de mais nada, o que é um sistema operacional? A resposta ela vai um pouco além de um programa para computador ou celular, como o Windows ou o Android, que já mostramos. É um software encarregado por fazer a interface entre o usuário e o computador, o hardware. Ou seja, é um conjunto de programas que gerenciam recursos, processadores, armazenamentos, dispositivos de entrada e saídas de dados da sua máquina e dos seus periféricos. Então, como vocês podem ver aqui nesse exemplo, nós temos aí o nosso computador, que no caso é o nosso hardware, chamamos de hardware todo o dispositivo físico e acima dele, ou seja, instalado nele, está o nosso sistema operacional, que pode ser por sua vez o Windows, Linux ou o macOS da Apple. Sobre o sistema operacional estão os nossos programas, ou seja, os nossos softwares, os nossos arquivos, que são os nossos dados, e também os nossos periféricos, como mouse, teclado e etc. Então o sistema operacional gerencia tanto o lado lógico, que é os programas, arquivos e dados, como o lado físico, que é os periféricos, como acabamos de demonstrar, como impressoras, fone, webcam, teclado, mouse, etc. E como falamos, há uma infinidade de sistemas operacionais, onde alguns deles são para uma finalidade e outros são destinados para outras finalidades. Exemplo: para computadores existem desde o Windows, que é o sistema operacional mais usado nos computadores, por vários motivos. E um dos principais motivos é que a tática da Microsoft é de incluir a venda de seu sistema operacional junto com os fabricantes de computadores. Então, a maioria das vezes, quando você compra um computador novo, ele já vem com o Windows pré-instalado e o fabricante já pagou por essa licença. Isso torna, então, consequentemente, o sistema operacional mais utilizado e o que vai tornar mais interessante para os desenvolvedores fazerem softwares e programas, dado a sua quantidade de usuários. Então, o Windows acaba sendo o sistema operacional que contém a maior quantidade de programas para ele. Bom, e aqui já temos o nosso Windows para fazer uma demonstração. Então, como acabamos de explicar, ele é um sistema operacional, é ele que está gerenciando o meu processador, quantidade de espaço livre no meu armazenamento, onde estão meus arquivos, fotos, músicas. Ele está também gerenciando todos os meus programas que aqui estão instalados e também está se comunicando comigo através do meu mouse, do meu teclado, da minha webcam e tudo mais. E aqui então a gente vai fazer uma demonstração para vocês verem como é o sistema operacional Windows. Esse que estamos demonstrando aqui, ele é o sistema Windows 11, não traz muitas diferenças para o Windows 10, para o Windows 8 e para o Windows 7, pois eles têm um padrão de funcionamento muito semelhantes, onde apenas alguma coisa ou outra, como por exemplo a interface, é alterada entre as versões. Então a gente tem aqui o nosso menu iniciar, onde a gente pode encontrar todos os nossos programas já instalados. Temos aqui também a nossa janela do Windows Explorer, que é o explorador de arquivos. Então, ao clicar nela, a gente tem acesso às nossas principais pastas de utilização do usuário, como documentos, download, imagens, músicas. Temos também aqui o nosso HD, que é onde é instalado o nosso sistema e armazena todos os nossos arquivos. A Microsoft também disponibiliza a sua loja de aplicativos, que é a Microsoft Store. Então aqui a gente pode encontrar desde aplicações até jogos para ser instalado no nosso sistema. Vale fazer uma observação que não é tudo que existe compatível com Windows, ou seja, não são todos os programas e jogos que são desenvolvidos para Windows que vão estar aqui na Microsoft Store, tá? Aqui é apenas uma loja onde a Microsoft tem parcerias com algum tipo de desenvolvedor ou outro e disponibiliza aqui então o seu programa, o seu jogo, etc. Temos aqui também uma ferramenta de configuração. Se a gente clicar aqui em configuração, temos a possibilidade de alterar, personalizar e configurar praticamente todas as funções do nosso sistema. Como podemos ver, temos a opção de personalização, onde a gente pode alterar desde nosso papel de parede, cores, temas. Voltando aqui, temos a opção de atualização e segurança,
onde a gente pode fazer verificações de atualizações disponíveis. Podemos colocar o nosso antivírus para funcionar, que é o Windows Defender da Microsoft. Voltando aqui, temos a possibilidade de criar uma nova conta para um novo utilizador, caso seja um computador compartilhado. Podemos gerenciar também os nossos aplicativos, fazendo desinstalações, caso seja conveniente para nós. Podemos fazer alterações na nossa internet, como fazer inserções de IP fixos e qualquer outra alteração que seja necessária. Fazer alterações também nas suas configurações de compartilhamento e gerenciar aí os nossos dispositivos que estão em volta de nosso computador que se comunica com ele, como por exemplo dispositivos Bluetooth, impressoras e tudo mais. Então vamos fechar aqui as configurações. Temos ainda também a suíte Office da Microsoft, que é composta pelo Word, o Excel, o PowerPoint, entre outros. A gente está abrindo aqui o Word. Essa é a versão mais nova disponibilizada pela Microsoft, que é a versão 2019. A gente já vê que ela traz aqui diversos modelos pré-definidos que podem ser utilizados aí para o nosso cotidiano ou trabalho, e também podemos utilizar um documento em branco, acessando assim todos os recursos disponibilizados pela ferramenta, tá? O mesmo ocorre aí com o Excel. Também temos diversos modelos disponibilizados aí para a gente estar utilizando, editando e alterando. Também podemos utilizar um modelo em branco. Com o PowerPoint também é a mesma coisa. Temos aí diversos modelos já disponíveis para a gente realizar os nossos slides, mas também podemos criar um do zero. Bom, essa é a suíte Office da Microsoft. Lembrando que, assim como o Windows, a suíte Office também é paga. Ela não vem junto com o sistema, ela é uma aplicação à parte do sistema. Então é sempre bom consultar aí os valores e etc, tá? Para não cair na utilização de softwares piratas. Bom, e ao chegarmos aqui no Linux, nos deparamos com centenas de distribuições. Chamamos de distribuições toda variante de Linux, ok? O Linux é um sistema livre. É usado o termo open source, que a tradução é código aberto. Significa que qualquer programador pode modificar um sistema operacional Linux. E é justamente por ser um código aberto que existem milhares de distribuições para as mais diversas finalidades. O Windows geralmente é utilizado para computadores pessoais. Ficou bastante famoso e é usado muito nesse segmento em todo o mundo. Também é utilizado largamente em empresas nos mais diversos ambientes. O Linux não é muito utilizado para computadores pessoais. Por ser um software livre, a maioria dos desenvolvedores não desenvolvem tantos programas para Linux quanto para Windows. E é claro, assim, existem exceções, mas a grande maioria não. Porém, ele é muito utilizado para a segurança. Seu código é bem robusto a ataques cibernéticos, então ele é bastante usado em sistemas governamentais, redes de computadores complexas, hospedagem em nuvem. Eu mesmo, por exemplo, em nossa empresa de hospedagem de servidores, a gente utiliza o sistema operacional Linux na maioria dos nossos servidores. Ele é bastante utilizado para gerência de backups locais, em nuvem, gerenciamento e monitoramento geral de servidores. Existe uma infinidade de ferramentas para isso. Bom, aqui temos então um exemplo de uma distribuição Linux. Como eu disse, distribuição é o nome que nós damos para as variantes e existem aí ao todo aproximadamente 600 distribuições no mundo. Essas distribuições são comumente desenvolvidas e mantidas por suas comunidades de utilizadores. Existem algumas pequenas exceções de distribuições Linux que são pagas, como por exemplo o Red Hat. Ele é utilizado em larga escala para o setor empresarial. Então essa distribuição Linux e algumas outras são pagas, mas a grande maioria, como eu disse, é código aberto e ela é desenvolvida e mantida por uma comunidade de utilizadores. Essa que a gente está vendo aqui é o Linux Mint. Ela é atualmente a mais popular, ou seja, a mais utilizada entre todas as distribuições Linux em todo o mundo. Vamos fazer aqui então a apresentação dessa distribuição como a gente fez agora há pouco com o Windows. Então, como vocês podem ver, existe aqui a barra de tarefas. Ela é muito semelhante ao que existe no Windows. Temos também aqui um menu iniciar, onde é disposto aqui a exibição de todos os programas que já acompanham essa distribuição. Por padrão, tá? Todos os programas que acompanham todas as distribuições Linux são programas gratuitos também, ou seja, também são programas open source, certo? Então nada que esteja já previamente instalado no Linux vai te custar alguma coisa, assim como a grande maioria dos programas que você também for instalar nele. Então, como vocês podem ver, temos aqui vários tipos de programas para cada necessidade, como internet, gráficos, multimídia, Office e etc. Também temos aqui a janela de acesso aos nossos arquivos.
é a janela que gerencia as nossas pastas do usuário, onde podemos acessar documentos, downloads, imagens, etc. Temos também programas semelhantes ao aplicativo Office, que contém nas distribuições Linux. Vou abrir aqui para vocês verem. Geralmente é utilizado o LibreOffice, é uma distribuição gratuita, ela também é compatível com o Windows, então, como eu disse no vídeo anterior, o pacote Office ele é pago para a Microsoft. E se você quiser instalar o LibreOffice, você pode instalar no Windows também, tá? Todos os arquivos que são gerados no Word, Excel, PowerPoint, no Office da Microsoft é compatível para ser aberto aqui com o LibreOffice e vice-versa. E ele também tem alguns modelos prévios de utilização, como a gente viu no Windows. Como vocês podem ver aqui, a gente pode selecionar qualquer um dos modelos e utilizar aí, que é o Word no caso, o Calc, que seria o Excel, e a apresentação, que seria o PowerPoint. Então a gente pode utilizar aqui estes modelos que são dispostos aqui por eles para os nossos recursos. É claro que não tem uma grande disponibilidade de modelos como tem no pacote da Microsoft, né, no Office da Microsoft. Vamos abrir aqui o Calc, que seria semelhante ao Excel. Como vocês podem ver, é bem semelhante ao do Windows, e reforçando o que eu disse, uma pessoa que esteja habituada a utilizar essas ferramentas não veria maiores dificuldades em utilizar essa daqui. Uma outra ferramenta contida aqui no Linux Mint, que é semelhante à que a gente demonstrou no Windows, é o gerenciador de aplicativos. Então a gente pode vir aqui em Sistema, Gerenciador de aplicativos, e aqui a gente vai ver algo semelhante ao que vimos no Windows com a Microsoft Store. Ele já traz aqui para a gente alguns aplicativos mais utilizados. Temos a opção de buscar aplicativos por categoria, como a gente está vendo aqui. Eu posso clicar em multimídia e ele vai trazer diversos aplicativos dessa categoria. Eu posso escolher jogos, ele também vai trazer alguns jogos. E também, como eu disse, não são todos os aplicativos que vão estar contidos aqui, tá? A grande maioria você pode buscar e instalar de outra forma. Esta é uma maneira fácil de você buscar e instalar um aplicativo, pois se você instalá-lo pelo gerenciador de aplicativo não vai ter nenhum problema a não ser clicar em instalar. Porém, assim como todo o Linux, a grande maioria dos usuários faz a instalação de aplicações utilizando o terminal de comando. Então, para cada aplicação, você vai encontrar aí à disposição de um código, ou seja, um script que vai fazer a comunicação com o servidor onde está hospedado esse programa e vai fazer o download e a instalação no seu sistema. Então assim, não é muito fácil, não é tal como a gente faz no Windows, que é só clicar e já vai instalando. O gerenciador de aplicativos torna isso mais fácil. Então a gente basta clicar no aplicativo e ele já é instalado. Como a gente pode ver aqui, ó, vou clicar em instalar e ele já vai fazer a instalação do programa, disponibilizando ele para mim. Ó, vai pedir a minha senha do usuário e ele já está instalando. Mas não são todos os programas existentes para Linux, e principalmente com a versão do Linux Mint, que vão estar disponíveis aqui no gerenciador de aplicativos. Ok? Bom, essa foi a demonstração do Linux. A gente vai partir agora para o próximo sistema. Bom, dando seguimento aqui, há também o macOS, que é o sistema operacional dos computadores da Apple. Ele é um sistema operacional exclusivo para os computadores da marca, não sendo compatível aí com computadores comuns. Bom, ou é o que pelo menos a Apple diz, pois desde 2007, quando a Apple mudou os seus processadores para o fabricante Intel, muitos utilizadores aí conseguiram instalar o sistema operacional, o macOS, em computadores comuns, ok? Bom, e agora falando sobre a usabilidade do sistema, do macOS, ele é o preferido para muitos programadores, desenvolvedores, editores, pois é um sistema bem leve, ágil, robusto, e contém praticamente todos os softwares que existem para o Windows. Então assim, você precisa de um software que existe para o Windows, é quase certo que vai ter também para Mac. Os principais desenvolvedores de softwares acabam sempre desenvolvendo para Windows e para Mac, tá? E além disso, há uma vantagem de conter diversos softwares que são exclusivos para macOS, que são desenvolvidos pela própria Apple. E na maioria das vezes, esses softwares são sempre os melhores do seu segmento. Eu mesmo, por exemplo, utilizo o macOS desde 2004 como meu sistema operacional principal. Eu tenho diversas necessidades aí para o Windows, Linux, mas em meu trabalho e uso cotidiano eu utilizo o macOS. Bom, e aqui a gente tem a demonstração de como é o macOS. Eu particularmente, essa é a minha opinião, eu acho ele o melhor sistema operacional para computador, dado a sua facilidade de uso e os diversos softwares que já acompanham o produto, evitando assim que o usuário tenha que ficar dependente de softwares terceiros, com atualizações e tudo mais. Ele é muito mais intuitivo do que o Windows na utilização, além, claro, de ter uma robustez maior
para execução de softwares pesados que exigem muito do hardware ou do sistema operacional. Ele é o segundo sistema operacional mais utilizado no mundo, apenas atrás do Windows aí. Então vamos conferir aqui um pouquinho das suas funções. Diferente do Windows, a gente nota que a barra de tarefas dele fica na parte superior da nossa tela, como a gente pode ver. E aqui abaixo a gente tem o que chamamos de dock, onde a gente pode fixar aplicativos comumente mais utilizados. E também, vindo aqui em aplicativos, a gente consegue enxergar todos os aplicativos instalados nossos para utilização. A instalação e desinstalação de programas no Mac, eu desconheço outro sistema mais fácil, pois simplesmente basta eu arrastar um programa para lixeira ou basta eu arrastar um programa para aplicativos e está pronto. Eu não tenho que fazer aquele processo de instalação e tudo mais, como a gente vê no Windows ou como a gente vê no Linux. É bem simples. Então, se eu tiver até uma necessidade de migrar de um computador para o outro, basta eu abrir a minha pasta aplicativos, copiar aqui todos os meus aplicativos e transportar aí para um novo Mac e eles vão funcionar perfeitamente, sem nenhum problema. Ok? Ele também contém a sua janela de explorador de arquivos, aqui é chamado de Finder. Também podemos ter acesso a nossas pastas dos usuários como documentos, imagens, filmes, etc. Como a gente vê em qualquer sistema operacional, né? E como eu disse, ele traz diversas aplicações que são exclusivas da Apple, que só rodam em Macs, né? Uma delas é o Final Cut. Esse é um editor de vídeo, é o editor de vídeo mais popular do mundo, utilizado aí por profissionais da indústria cinematográfica, principais editores aí, amadores ou profissionais do mundo todo. Muitos filmes já foram feitos aí, editados com Final Cut. E daí, entre outros programas que são voltados para a área de mídia, desenvolvimento e programação. Bom, então esse aí foi o Mac, a gente acabou de mostrar. Como vocês viram, ele é muito utilizado aí para a galera do meio artístico, do meio de desenvolvimento, do meio de produção, que precisa de um sistema mais robusto. Ele foi feito para isso. Então a gente acompanhou aí basicamente as diferenças dos três principais sistemas para computadores. Resumindo, o Windows é um sistema operacional desenvolvido aí para atender genericamente todos os usuários, mas ele é mais utilizado aí no setor de trabalho, empresas. Os utilizadores comuns também utilizam bastante. Saindo aí desse segmento para segurança, indústria, servidores, a gente tem o Linux. Para a galera que precisa desenvolver aplicações sem depender de softwares pagos, a gente também tem o Linux. Para o pessoal de desenvolvimento e aplicações web, fotografia, edição de vídeo e etc., que esteja relacionado à arte, DJs, produtores musicais, enfim, sempre vão partir para o Mac. Então essas são as principais diferenças básicas entre os sistemas. E agora que você aprendeu um pouco aí sobre o sistema operacional e as suas diferenças, a gente vai falar aí no próximo módulo sobre os sistemas operacionais de smartphones, certinho? Vejo vocês até lá.